Olá, telespectador da TV Metrópole, estamos de volta com mais um bloco do Metrópole Debate, direcionado a você a caminho da aposentadoria. Dona Tereza Alves, do bairro Montes, em Fortaleza, ela diz que a carteira foi dada baixa e ela quer saber se pode dar entrada no FGTS depois de aposentada. Ela recebe um benefício em um banco particular e pergunta também, professor Paulo Bacelar, se tem algum problema receber a aposentadoria por esse mesmo banco, sem ser o Banco do Brasil. Olha, a pessoa quando ela é aposentada, ela recebe uma carta com a informação de que ela pode requerer seu FGTS, o PIS, uma carta para saque do PIS e FGTS, automaticamente. E o banco, ela pode botar no banco o que ela quiser. Ela vai, no dia que ela vai habilitar o benefício dela, ela pede para botar na sua conta corrente. Caso a pessoa não tenha conta corrente, o INSS abre um banco, que é feito através de uma licitação, né? E geralmente aí você tem um banco para cada agência, tem uma área de abrangência do banco, dependendo da agência que você deu entrada. Daniele Pereira da Silva, que mora no Conjunto Ceará, em Fortaleza, ela conta que o pai tem 66 anos de idade e nunca contribuiu com a Previdência Social. Quando foi dar entrada no pedido de aposentadoria, não pôde se aposentar porque a esposa dele trabalha com carteira assinada. Tendo perdido a visão de um olho, sendo diabético e hipertenso, o pai da Daniele quer saber, professor Paulo Bacelar, como fazer para conseguir a aposentadoria. Olha, aí nesse caso, são aqueles casos que a pessoa nunca contribuiu e teria direito ao amparo social ao idoso ou ao deficiente físico. Mas para receber esse amparo, você tem que ter uma renda familiar menor do que R$ 181, que é a baixa renda, para o direito ao amparo social idoso, a renda per capita familiar, que é de 1/4 do salário mínimo. Então, se ele é casado e a esposa dele tem um benefício, esse benefício dela vai entrar para o cálculo da sua renda familiar e vai ser maior do que esse valor, então ele não terá direito. Ela trabalha, nesse caso, com carteira assinada. Carteira assinada, tem uma renda declarada e comprovada, então essa renda dela vai servir para a renda familiar dele também. Então, dividindo o que ela ganha por 2, com certeza dá mais do que 1/4 do salário mínimo, e aí por isso que ele não terá direito ao amparo social ao idoso e nem ao deficiente por causa da renda familiar. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, porque a Daniele, ela expõe aqui que o pai não conseguiu a aposentadoria. Na realidade, ele não tem direito à aposentadoria em qualquer circunstância, porque em nenhum momento contribuiu para a Previdência Social. É porque as pessoas confundem muito o amparo social com a aposentadoria. A aposentadoria você tem que contribuir pelo menos durante 15 anos, para ter direito à aposentadoria. Quando você não contribui, você tem direito ao amparo social. Mas para ter direito ao amparo social, você não pode ter uma renda familiar maior do que R$ 181. O telespectador Antônio Félix Sobrinho, que mora no Bom Jardim, em Fortaleza, ele tem 15 anos de contribuição, diz que falta só um ano para se aposentar por idade e pergunta se pode solicitar a aposentadoria antes dos 65 anos de idade. Não, a aposentadoria ela tem que implementar as duas condições, 65 anos de idade com 15 anos de contribuição. Francisco Herto de Souza, do bairro Quintino Cunha, ele tem um irmão que sofre de esquizofrenia. A família deu entrada com um pedido de benefício e esse pedido foi negado. Os pais são aposentados. Ele quer saber se o irmão dele pode se aposentar e como fazer. Deve ser o mesmo caso. Ele pode até ter um problema de saúde, mas não deve ter requerido o amparo social deficiente físico, né, para ele ter direito ao benefício assistencial. Como a renda familiar dos pais que deve ter entrado para a sua renda familiar, deve dar maior do que 1/4 salário mínimo, por isso ele não terá direito também ao amparo social. Dona Maria Agenúzia do Nascimento, que mora no Parque Genibaú, ela diz que trabalhou 5 anos com carteira assinada, recebia menos de um salário mínimo, tem um marido doente e recebe um auxílio-doença. Pagando o INSS por conta própria, terá algum problema na hora dela se aposentar? Não, de maneira nenhuma. Ele vai poder ter o seu benefício tranquilamente. Mais uma pergunta que vem do Eduardo Pereira, do bairro Altran Nunes. O Eduardo quer saber quais são os direitos que o servidor público municipal tem na hora de dar entrada com o pedido de aposentadoria. Olha, Eduardo, aí é uma pergunta que a gente não vai poder responder, porque aí refere-se ao regime próprio de previdência da Prefeitura de Fortaleza, que a gente não tem conhecimento da legislação de lá. Eu sugiro que você procure o serviço de RH
da Prefeitura de Fortaleza para você tirar suas dúvidas. No caso aqui, professor Paulo Bacelar, será que o Eduardo se refere também ao PASEP, ao sistema... Tudo, né? Porque quando você se aposenta, quem é servidor federal recebe o PASEP. Quem é servidor seletista recebe o PIS. Dona Ana Lúcia, Parque Santa Rosa, trabalha com carteira assinada desde 1989 e pergunta com quantos anos de carteira assinada pode se aposentar. Sempre com 15 anos de contribuição. A partir do momento que a pessoa faz 60 anos de idade, a mulher ou o homem, 65 anos de idade, a partir de 2011, você vai ter sempre 15 anos de contribuição no mínimo para se aposentar. Nesse caso aqui, ela já tem quase 25 anos de carteira assinada, tá bem pertinho, ela né? ficou esse tempo todo, né? Se tiver já com 60 anos de idade, ela já pode pedir a aposentadoria, né? Aposentadoria. Gilberto Sombra, Parque Santa Cecília, sobre o reajuste do INSS, o Gilberto quer saber se o valor corrigido acima de 60 a 70 mil reais, ele vai receber em 2016 e se em 2014 já recebe o valor corrigido com os atrasados. Ele tem mais tempo de contribuição do que alguns amigos dele e, segundo ele, alguns desses amigos já estão recebendo valor a mais do que o Gilberto. Olha, ele está se referindo à revisão do artigo 29 da Lei 8.213, que foram concedidos alguns benefícios por incapacidade, sem os 80% dos maiores salários, considerando sempre todo o período contributivo que não era para ter sido feito assim. Então, muitas pessoas tiveram direito a uma revisão, e essa revisão a pessoa recebeu uma carta em casa dizendo qual era o dia que ela recebia a revisão, até 2016. Então, ele vai receber o saldo da revisão no dia que a carta informou. E os salários já foram corrigidos, ele vai ficar recebendo a partir de agora já com o valor corrigido. Dona Maria da Conceição, Barra do Ceará, é operada de hérnia de disco, ficou com uma lesão gravíssima, sempre faz perícia médica e é negado o benefício. Ela faz acompanhamento médico e tem laudos que comprovam a incapacidade de trabalhar. E pergunta, professor Paulo Bacelar, o que fazer para conseguir um benefício? Olha, a primeira coisa a fazer é entrar com recurso administrativo junto à Junta de Recursos da Previdência Social, na própria agência que você deu entrar no seu auxílio-doença, ou requerer judicialmente. Agora, eu tenho visto muitas decisões favoráveis na via administrativa pela Junta de Recursos, pelas câmaras de recursais em Brasília. Então, administrativamente ainda é muito vantajoso, existem alguns casos em que são muito mais vantajosos aguardar a decisão administrativa do que propriamente você entrar na justiça. Dona Wanda Maria do Nascimento, bairro Antônio Bezerra, ficou viúva há 10 anos, tem filhos menores de idade e pergunta se tem direito a receber algum benefício. Olha, se ela ficou viúva e o marido dela era segurado da Previdência, ela tem direito a receber, assim, a pensão por morte. Agora, basta saber se o marido dela, quando morreu, era segurado da Previdência Social. César Girão, bairro São Gerardo, também de Fortaleza, tem 20 anos de contribuição ao INSS como autônomo. Se ele pagar o teto máximo nesses 15 anos restantes, valeria a pena? E quanto ele iria receber quando se aposentasse, professor Paulo Bacelar? Olha, César, não dá para saber quanto a pessoa irá se aposentar daqui a 15 anos, porque não temos como ver, porque os índices serão alterados, então não dá para fazer uma perspectiva nesse sentido. Agora, você pagando 15 anos no teto máximo, com certeza o seu benefício terá um aumento aí significativo. Antônio Jones Mendes, da Vila Manuel Sátrio. O Antônio paga o INSS como contribuinte autônomo e pergunta qual o valor da alíquota para quem paga como autônomo. Olha, se você quer se aposentar somente com um salário mínimo aos 65 anos de idade, você pode pagar o plano simplificado de previdência e a alíquota é de 11% somente sobre o salário mínimo. Agora, se você quiser contribuir com mais do que um salário mínimo, se aposentar por tempo de contribuição, aí a sua alíquota vai ser de 20%. Você está acompanhando o Metrópole Debate pela TV Metrópole, canal 26. Mande a sua pergunta. Estão na sua tela os endereços para você encaminhar a pergunta por e-mail ou para os nossos telefones. E a gente volta daqui a pouco com o último bloco desta edição do Metrópole Debate.